Olá, bem-vindos a mais um podcast aqui da Nova Geração. Meu nome é Débora, eu sou fonoaudióloga, pedagoga, sócia proprietária da escola e venho aqui discorrer mais um assunto, né, com um profissional da área infantil e da vida adulta também, sobre a saúde mental materna, tão pertinente, né, e o impacto na criança. E hoje comigo aqui está o psicólogo, né, que ele nos ajuda na escola, ele dá todo o suporte para os professores, orientações. E Luiz, que é psicólogo e neuro, né, e que por acaso é meu marido. Bem-vindo, Luiz. Bom, para mim é um prazer, né, uma grande oportunidade e alegria poder estar aqui, até porque estamos em família. E isso me agrada bastante, poder de alguma forma colaborar com as mães, colaborar com esse conteúdo que verdadeiramente é muito importante, a saúde da mãe, a saúde da criança, principalmente nos dias em que vivemos, de muito estresse, muitas coisas acontecendo no dia a dia, as famílias cada vez mais necessitando de orientações. Então, para mim é uma alegria poder, de alguma forma, colaborar com a Escola Nova Geração, pela história que temos. Sim. E por ser esse canal de ajuda aos professores, aos pais e também às crianças. E não sei se vocês sabem, mas a gente compartilha um consultório também. Então, em muitos casos, eu acabo participando mesmo não sendo psicóloga, né? E ele também da minha área. A gente vai discutindo os assuntos. Então, a gente tem bastante assunto, bastante conteúdo, né? Exatamente. Fora a vivência, os filhos, né? Que Sim. hoje... E na educação, né? Sim. Eu, pelo menos, estou na educação já há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos, para não exagerar muito. Eu há mais de 30, né? Não que eu seja mais velha, gente. É que ele começou depois na educação, mas... Ok. Viu? A gente queria trazer um assunto aqui muito pertinente, que é a questão da saúde mental materna, né? E o impacto na criança. A gente lida com as crianças, né? Na educação infantil, e é a minha paixão, você sabe disso, né? E a gente vê muito que é o primeiro deixar da mãe. Então, a gente lida com muitas ansiedades, né? Então, desde do deixar no berçário, a culpa, né? Porque vai trabalhar, o desfraude, e se eu for discorrer aqui as questões que a gente percebe por serem marinheiros de primeira viagem, eu estou direto, né, nessa faixa etária, na primeira experiência delas, né, de deixar, a gente vê muita coisa. E eu, particularmente, eu gosto muito desse assunto, porque é um assunto que tem tudo a ver com a criança, né? E pensando nisso, como que a gente pode, né, dizer assim que essa saúde mental materna ela vai influenciar diretamente a criança, o ambiente que essa criança cresce? Como que a gente pode a saúde mental da mãe, né? Por exemplo, ela não está bem por algum momento, por uma ansiedade, por um estresse, porque o pós, né, o período de você ter o bebê é bem estressante, tudo muda. E como que isso influencia? Olha, Débora, né, e a todos aí, é claro que a influência ela é direta, né? Ela é realmente impactante, ela traz um impacto bastante profundo, né, no ambiente emocional do lar, da família, né? Tanto emocional quanto psicológico. Então, quanto mais essa mãe buscar estar bem consigo mesma, estar aí desenvolvendo a sua saúde mental, né? Melhor ela vai se relacionar com essa criança e criar um ambiente que é fundamental, né, para esse desenvolvimento, para o crescer dessa criança, né, para o desenvolver cognitivo, educacional, nas relações familiares, escolares. Então, a mãe que cuida bem da sua própria saúde mental, não apenas vai beneficiar a si mesma, mas ela vai criar, né, esse ambiente propício para um melhor desenvolvimento dessa criança. Então, como um reflexo, né? Como um reflexo, exatamente. Então, a criança vai sentir ali mais segura, mais apoiada. Né? Então, investir no bem-estar da mãe, né, é fundamental nos nossos dias. Eu costumo dizer que há um romance, né, dessa maternidade.
há anos atrás, muito mais, eu acho, né? Hoje já se falam, até por conta das redes sociais serem mais modernas, as pessoas podem expressar, contar suas histórias. Então, a rede de apoio, cuidar bem, às vezes a mãe se sente culpada com isso também, né? Tipo, eu vou dormir com o meu filho, ou algumas coisas que no dia a dia, às vezes a gente necessita, né? A criança dormiu, aí você vai lá, corre, lava uma louça. E na verdade, não. Você tem que se priorizar, porque isso vai refletir nele, né? E tem um impacto no desenvolvimento também, não só no bebê, mas no crescimento dessa criança, né? Essa saúde mental da mãe. Com certeza, porque ela estando bem consigo mesma, né? Inclusive ela vai conseguir acessar essa rede de apoio. Porque imagina uma mãe estressada... Que é comum, né? Os que hormônios estão... Exatamente, que é muito possível e até natural em alguns momentos. Então ela vai, obviamente, precisar dessa rede de apoio, de pessoas como o marido, os pais, avós, né? Amigos, a escola como parceira, para poder apoiar e ajudá-la nesse desenvolvimento, né? Do desenvolvimento desse ambiente com a criança. Então, por exemplo, se ela estiver bem consigo mesma, se ela estiver sentir-se apoiada, né? Ela vai melhorar o vínculo com essa criança, o apego com ele, que também é fundamental nessa faixa, nessa idade. Ela vai conseguir trazer para essa criança uma regulação emocional, que também é muito importante, porque a criança também ela vai se sentir desequilibrada, uma vez que a mãe não está bem mentalmente, emocionalmente, está com um nível de irritabilidade excessivo, essa criança também vai ficar irritada. Então, às vezes, a criança vai repetir o comportamento. Então, o ambiente doméstico ele é fundamental para o bem-estar da família, né? Da criança, da mãe, dos pais. Se a mãe está bem, a criança está bem, está todo mundo Tá bem, todo o pai mundo está bem. bem. Exatamente. Né? Inclusive, melhora a comunicação. Né? Então, você imagina uma mãe que está ansiosa, correndo para lá, para cá, ela está preocupada antecipadamente, ela traz muitos pensamentos, muitas opressões, estresse. Então, como é que ela vai se comunicar com essa criança? Né? Ela vai perder a comunicação. Eu acho, até falando um pouco de mim, né? Assim, a gente busca sempre a perfeição, né? Como mãe. E hoje tudo está muito à mão, como eu já disse. Então, você lê muita coisa. E a gente quer fazer tudo que está no script, né? E aí, quando a gente se depara com a realidade e vê que não é bem assim... O mundo ideal e o mundo real, né? Eles são diferentes. E isso acaba impactando pela ansiedade, como você acabou de citar, né? A mãe fica naquela ansiedade de fazer o melhor, quando aquilo não dá certo, há uma frustração e há um reflexo, né? E que tá tudo bem, né? A gente vai errar mesmo. Depois a gente entende que a gente erra tentando acertar, né? Quando não tem receita de bolo, né? Não dá muito quando a gente ganha essa consciência, a gente acho que amadurece como pessoa, como mãe, né? Se torna uma mãe melhor. Né? Mais uma vez fica fundamentado de que se ela estiver bem emocionalmente, ela consegue ter um olhar mais amplo sobre as circunstâncias ao redor, sobre as dificuldades e os sinais que se apresentam, para ela poder conduzir aí valores para essa criança, crenças, né? Ideais de vida, lógico, dentro de uma realidade, encontrar soluções de problemas, por exemplo, de dificuldades que se apresentam, conflitos que essa criança possa ter. Então, uma mãe saudável emocionalmente, ela amplia muito a sua visão sobre o conflito, sobre o ambiente, e ela proporciona a essa criança um bem-estar. Porque indiretamente ela comunica, né, com o seu jeito, com o corpo, com a voz, o tom de voz, que tá tudo bem. Tá né? tudo bem. E mesmo às vezes lá dentro, lá no fundinho, não estando tão bem. E é importante, eu falo que isso é importante você confiar nessa rede de apoio, né? Eu vou falar como escola, lá na escola a gente vê uma dificuldade, principalmente nos primeiros dias de aula, né, de adaptação. Então, tem pai que fica na porta, tchau, então tchau, hein? Tô indo embora. E a gente fala, pelo amor de Deus. Né? Porque, assim, o pai, às vezes, que é inseguro, né? Às vezes a criança tá entrando tão bem. E aí, quando ele dá o segundo tchau, então tchau, então tchau. Aí a criança fala, epa, mas o que tá acontecendo, né? E eu acho que é mais ou menos isso.
né? É isso aí, porque ele transmite, né? O pai, a mãe, os avós, ele transmite essa insegurança. Onde que eu tô entrando, né? Exatamente. E aí a criança dá um passo atrás. Atrás, né? E aí começa a vir algumas outras dificuldades, como o próprio apego, né? E ela fica com essa dificuldade de deixar o pai, deixar a mãe, da angústia da separação. E aí são sinais que a gente precisa observar. A gente vai falar disso. Vamos falar mais sobre isso. Vamos falar mais sobre isso. Tá, ok. Que é um assunto importante. Realmente. E tudo isso tem a ver, né? De você estar seguro, de confiar nessa sua rede, né? Com certeza. E aqui, Luiz, a gente está falando dos primeiros anos, que é a base, né? Eu já tive conversa com outros profissionais. Eu costumo falar que no início o cérebro da criança ele é todo ligado, né? Depois tem a poda neural, as podas, né? Que não é uma única. E aí o cérebro entende que aquilo que não é usado é desconectado. Partindo disso, né? Quando a gente começa inserir essa criança, pelo menos meio período na escola, até a mãe segura disso, e com todo o resto, né? Todo o aparato que envolve a educação infantil, isso ajuda no desenvolvimento dela, né? Isso contribui para que ela se sinta segura. Então, esse confiar, esse bem-estar é extremamente importante. E aí, o que eu quero te perguntar, né? Como que esses primeiros anos de vida, né? Já falando desses estímulos, desse campo aberto, 100% aberto, né? De uma criança, estão ligados, né? Ou interligados a esse estado emocional? Diretamente. Essa qualidade do bem-estar emocional, ela não só ajuda nessa relação mãe-filho ou mãe-bebê, né? Mas também ela vai moldar, né? Ela vai estruturar aí o desenvolvimento cognitivo, emocional, social, de forma que essa criança possa se desenvolver cognitivamente, né? Que ela possa aprender mais ao longo da sua vida, entendeu? Que ela se sinta independente, capaz de conquistar, né? Construa ainda sua que autonomia. seja... Exato, Construa sua autonomia. É a palavra, né? A criança precisa dessa segurança, desse transmitir da segurança da mãe, para que ela construa uma autonomia saudável, equilibrada, né? Sem exageros, sem diminuir o outro, a criança, agredir, para encontrar o seu próprio espaço. Ela não precisa agredir, mas ela encontra equilíbrio nas suas ações dentro desse modelo que ela visualiza na mãe. Então, os primeiros passos, né, os primeiros anos aí, colocando aqui talvez como algumas características a serem trabalhadas, né, com essa criança, por essa mãe, a primeira delas, obviamente, é o vínculo afetivo, é o apego dessa mãe, é a segurança que nós estamos falando aqui, que essa criança precisa para se desenvolver. Então, ela precisa ter um vínculo afetivo, sentir-se amada, sentir-se acolhida, ser ouvida. Então, são detalhes importantes nessa primeira infância, né? A mãe auxiliar nessa regulação emocional da criança. Na hora que a criança está um pouquinho mais irritada, começa a morder na escola, aquela coisa toda, a mãe acolher, mostrar, né, comunicar-se com essa criança. Com isso, ela vai gerando alguns estímulos de bem-estar para a criança também. Mas como uma mãe vai fazer isso se ela não está bem consigo mesma? Então, ela precisa lidar com ela, lidar com o seu bem-estar e dar esses direcionamentos, eu diria, para que essa criança possa, então, receber os estímulos sociais, que eu falei da mordida, né? Os estímulos comum, né? Na verdade, não é nem... Não é nada exagerado. Mas são sinais que a mãe tem que auxiliar essa criança a lidar com esses momentos, né, de uma forma mais tranquila. Porque às vezes há uma valorização disso, mas mordeu como? E agora? Não sei o quê. E aí, quando a criança entende, nossa, chamou a atenção da minha mãe... Aí ela insiste. Ela insiste, né? Ela insiste. Então. Eu já vi isso na escola, né? Crianças que, às vezes, a mãe... E aí ela chega até a dar o braço para a criança que morde, né? Tipo, morde aí que aí minha mãe vai me olhar. Vai me olhar. Então, exatamente. Ela potencializa o comportamento. Uma vez que essa mãe mostra um estado de estresse sobre aquilo, potencializa um movimento natural do desenvolvimento, ela não consegue fazer essa leitura clara do ambiente, né, e do desenvolvimento dessa criança,
Ao potencializar isto, essa ação, ela gera um estresse para si mesma e para a criança. Então, a criança passa a responder em cima disso, devido ao estresse gerado, e aí prejudica a autonomia, como eu disse, prejudica as relações sociais, as transições emocionais que essa criança precisa passar. Na fase de primeira infância, dentro das 4 fases do desenvolvimento, segundo Freud, é um caminhar, né? Então, a saúde mental abalada da mãe vai afetar esse desenvolvimento, esses processos de desenvolvimento naturais que a criança precisa passar. Então, o buscar é o famoso cai e levanta, né? Cai, reage, né? Exatamente. E o buscar ajuda desse grupo de apoio, por exemplo, como funciona, né? Para pessoas mais experientes, com maior vivência, né? Marido, principalmente, o papel do marido é fundamental nessa questão, que muitas vezes é transferido, né? Então, e a mordida é só um dos episódios, né? Que a gente... Porque, assim, eu ia te falar, né? Quais sinais, né? Que a gente pode perceber na mãe, né? Se você pudesse dar alguns exemplos. E na criança também, né? Que a gente pudesse pensar aí quais sinais a gente fala, opa, essa mãe aí tá em sofrimento. Sim. Né? Bom, vamos lá. O primeiro deles é a ansiedade, né? O que eu vejo que primeiro você já percebe na mãe, né, um descontrole emocional por meio da ansiedade. Ela começa a se precipitar nas ações, falas muito rápidas, né? Os pensamentos às vezes desconexos, né? Então, perda de memória. Então, existe alguns indícios aí que essa mãe já não está bem emocionalmente. Então, mudança de comportamento. Então, ela começa a mudar um pouco a rotina, né? E isso vai afetando a criança. Isso, com certeza, vai afetando a criança. Então, a mãe passa a apresentar alguns problemas de comportamento, de ações, maior nível de irritabilidade, né? Ela passa a ter... Explode por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Às vezes pode somatizar, então dores de cabeça, dores estomacais, tudo isso são indícios de que a mente... Claro, tem toda a questão biológica, não estamos negando aqui, mas muitas dessas questões biológicas estão diretamente ligadas ao estresse emocional que somatiza isso e traz aí tremores, lábios secos, por exemplo, com muita constância, esquecimento, pensamentos muito rápidos, enfim, batimento cardíaco, batimentos cardíacos, acelerado, mãos que aí nós temos aí etapas diferentes, níveis diferentes, o leve, moderado e o grave, né? Mas os primeiros sinais essas precipitações, essas falas muito rápidas, desconexas, a irritabilidade é um deles, qualquer coisa irrita. Um gritinho da criança já potencializa aquilo absurdamente. Uma mordida, por exemplo, né? Ou um empurrão, um empurrão do amigo, empurrou, um conflitozinho que é tão comeram simples. Meu lanche. Comer o lanche. Né? Às vezes uma coisa muito pequena, né, traz, né, uma mudança muito significativa. Né? E, obviamente, isso passa para a criança. Então, como você identifica na criança? Às vezes também isso é possível de observar, principalmente que eu trabalho com bastante criança, graças à nova geração, não é? Não só às vezes a criança, não só, mas às vezes a criança apresenta os sinais antes da mãe. Então, às vezes é mais fácil nós observarmos os sinais na criança de que alguma coisa não está bem, porque a criança ela tem uma sensibilidade mais aguçada, mais pura. Então, a mãe disfarça, né? O adulto ele tem o hábito de disfarçar o seu comportamento. A criança não, ela já vai externalizar isso rapidamente. Então, você pode, ao olhar para a criança, já perceber que essa mãe não está bem, que o apego não está tão seguro, está um pouco desorganizado, né? Às vezes a criança começa a ter regressões, passa, por exemplo, em sala de aula, não conseguir acompanhar os amiguinhos. Já desfraldou, volta a fazer xixi. Volta a fazer xixi. Cocô na Exatamente. Isso já é um caso mais
a nível de moderado aí, né? Mas às vezes não, às vezes a senhora não consegue naquele dia acompanhar as crianças num desenho, numa atividade proposta pela professora. Então isso já pode Ou ela indicar pode estar mais irritada também, né? irritabilidade maior dessa criança, tristeza. A criança mostra tristeza, Mostra. isolamento, ela fica muito quietinha naquele cantinho, às vezes apenas por alguns minutos, né? Às vezes não é assim o tempo todo, o dia todo, mas ela pode mostrar alguns pequenos sinais em casa, por exemplo, está brincando muito sozinha, muito calada, né? Então ela vai manifestando comportamentos, né, que são esses sinais que têm que ser observados. Agora, se nós chegarmos a um ponto de agressividade, a criança se tornou agressiva, mais impulsiva, por exemplo, as dificuldades são maiores. Então, aí já está meio que, entre aspas, um pouco escancarado. Precisa correr atrás de ajuda. Isso a gente está falando de uma criança típica, né? Porque tem os casos atípicos, né? Atípicos, estou falando de crianças bem típicas, bem no dia a dia, no cotidiano, né? Que muitas vezes essas ansiedades aparecem fruto desse ambiente não tão saudável, né, desenvolvido pela própria mãe ou pela família. E as mães, não sei porquê, né? Eu falo que a mãe e a culpa andam juntos, né? Anda junto na maternidade, né? Pelo menos eu acho que foi um pouco assim comigo, né? Assim, sempre olhando, eu posso fazer melhor, né? Não fui tão boa nisso, não fui tão boa naquilo. Isso é fato ou é coisa minha? Não, é fato, existe. O sentimento de culpa, inclusive, é um dos grandes vilões aí dessa relação mãe-bebê, né? Que ela sempre acha que não é suficientemente boa. Acho que essa é a palavra. Para poder acolher essa criança, dar o melhor para essa criança. E às vezes ela está exagerando, na verdade. Ela está indo além do que ela pode dar. Mas esse sentimento de culpa, esse sentimento de insatisfação, de incapacidade, pode também gerar esse estresse e trazer consequências para essa mãe. Porque essa mãe começa a se isolar, porque ela se acha a pior mãe do mundo. Ou fica correndo, né? Tipo, antecipadamente para tentar ser melhor e nunca... E aí não deixa o pai atuar. Não é? Ai, gente, esse é um outro podcast. Outro podcast. Porque ela acaba ocupando esse espaço e aí a rede de apoio está comprometida. Sim. A partir do momento que essa mãe... É porque ninguém é suficientemente bom, né? Exatamente. Nem ela mesma, Nem né? ela mesma. E aí ela elimina essa rede de apoio. E aí ela passa a não dar conta da demanda, que não é pequena. Criança pequena não, né? Não, traz uma demanda grande. O primeiro ano, acho que é o pior deles, né? Não sei, na minha concepção, né? E aí ela vai se isolando. E aí vai apresentando sintomas de ansiedade cada vez mais acentuados, podendo chegar aí até um processo depressivo. Que a gente escuta falar muito, né? Até depressão pós-parto. Depressão pós-parto. Famosa depressão pós-parto. Exatamente. Né? Ela é que causada deve ser pesada, né? Eu imagino, por essa graças sensação a Deus, de um dos, não vivi, né? mas um dos pontos que levam a isso é essa sensação de incapacidade. Eu não sou capaz de cuidar do meu filho. Essa criança não é minha. Então ela tem a dificuldade do pertencimento, né? E aí ela vai se distanciando, se isolando e acaba gerando um abandono para essa criança, que vai ter reflexos lá na frente, porque ela desorganiza o princípio do apego, do afeto, do acolhimento. Porque essa criança também vem em processos, né? Quando ela vem, ela já também vem no desenvolvimento, né? Tem mães que não conseguem amamentar, tem um monte... Porque eles mudam a vida da gente, a verdade é essa, né? Dá uma guinada totalmente, de 360 graus, da noite para o dia, literalmente. Da família toda. Da família toda, é verdade. Isso, o apoio é importante. A gente está falando, né? Então a saúde mental, ela é multifacetada, né? Então, quais as estratégias, né, que as mães podem adotar para cuidar melhor da sua saúde, né? E, consequentemente, promover um ambiente aí saudável para todo mundo, né? Muito boa pergunta. O que fazer, né? O que fazer com esses medos, com essas inseguranças? E como ajudar, né, as mães, até mesmo a gente... Porque lá na escola a gente consegue... perceber, é uma escola pequena, a gente trabalha com no máximo 12 alunos,
A gente chama cada um pelo nome, a gente já tem isso no princípio, a gente busca conhecer essa criança. No começo a gente troca, né? Vai algumas coisas trocadas, porque a gente está conhecendo. E você sabia, eu tenho um funcionário que conhece a blusa, né? Às vezes perdeu uma blusa que não tem nome, cheira e fala, essa blusa é do fulano. É quase uma mãe, né? Tá bem treinada. Tá bem treinada, E aí, eu falo assim, a gente consegue ter essa percepção, fulaninho não tá bem hoje, porque é uma escola pequena, né? A gente acabou ficando, pós-pandemia, escolheu trabalhar com um número reduzido de alunos. Sim. Isso acaba sendo um privilégio, por um lado, né? Porque a gente consegue observar. Mas, se tratando disso, né? Como que a gente pode ajudar essas mães, né? Dar umas dicas pra gente aí, para que essas mães escutem, né? Que todo mundo passa por isso, viu, mães? Não, vocês não são... Todo mundo já passou por um dia de culpa, por um dia de se achar incapaz. A gente passa por isso, né? Ninguém conta, mas a gente passa, viu? Então, vamos lá. Vamos tentar aí alguns... Como buscar essa ajuda, né? Acho que a primeira coisa que a mãe precisa... Então, vocês, mães aí, mães, né? Vão prestando atenção. Vai Se anotando. puder anotar, é bom. Que eu acho que é interessante. Primeiro, o autoconhecimento, né? Precisa conhecer a si mesmo. Precisa conhecer quais são as suas potencialidades, as suas fragilidades, aquilo que você precisa melhorar. Depois dessa autoanálise, né? Entre aspas, aí, reconhecer e aceitar as suas emoções, sem julgamentos. Então, é uma autoaceitação muito importante. Isso vai ajudar essa mãe a melhorar o nível de estresse, né, e ansiedade, né? Como é que ela vai fazer isso? Buscar tempo para si mesma. Então, a mãe precisa ter, né? Nossa, mas como eu vou ter com a criança, né? E aí cabe a rede de apoio. É nesse momento que entra a rede de apoio, esse apoio social, né? Para proporcionar a essa mãe esse autoconhecimento, essa autoaceitação. Né? E tempo de qualidade para ela, onde ela pode reservar tempos regulares com atividades que tragam prazer, relaxamento, né? Mesmo que sejam pequenas pausas ao longo do dia, mas já são pontos significativos para que ela consiga encontrar essa autoaceitação. Então, entra aí o apoio social, então procure sempre pessoas que possam ajudar, pessoas que possam, amigos, familiares, escola, né? Então, tentar achar meios que permita ela ter esses momentos de autoaceitação. Exercício físico é uma boa, né? Precisa, é necessário, porque ele vai ajudar a regular o humor, né? Ele vai reduzir o nível de estresse, ele vai aumentar os níveis de energia, então ela vai ficar mais disposta, mais pronta para a atividade dessa criança, né? E isso uma criança típica. Se for uma atípica com TDAH, então aí... tem que tomar energético? Não, brincadeira. Não, energético não. Mas ela precisa, por exemplo, de uma alimentação balanceada. Sim. Não é? A gente teve um podcast, né? sobre isso, né? Uma hidratação, ela precisa se hidratar bem, então ela precisa ter esse cuidado próprio, né? A mãe precisa cuidar desse mesmo bom sono, porque criança pequena... E aí entra o pai, né? A participação do pai, a participação desse grupo de apoio que vai dar essa sustentação, dela poder dormir bem uma noite, ter momentos de descanso, né? Algo que é bastante interessante também são técnicas de respiração. Então, ela desenvolveu algumas técnicas para respirar, principalmente nos momentos mais tensos, né? De pressão, onde essa criança traz uma irritabilidade maior, então ela conseguir ali lidar com isso. Contar até 5, 10, 50. Soprar vela, como é que é? Cheirar flor e soprar vela. Né? Então é importante. Estabelecer limites é outra coisa importante, porque aí a questão da culpa que nós falamos traz uma aceleração muito grande sobre o comportamento. Então ela fica muito acelerada e fica fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Que é essa ideia de que a mulher pode fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Multitarefa. Só que aí gera um estresse. E esse estresse estabelece aí um mal-estar familiar. Então, ela tem que estabelecer limites. E esses limites têm que ser claros para ela mesma. Então, ela precisa saber até onde ela pode ir, quais são as suas responsabilidades, quais são as ações
que ela pode fazer, quais são as ações que ela vai compartilhar, que ela vai buscar ajuda. Então, compartilhar as dificuldades com o esposo, né, com a família. Então, abrir, né, falar sobre as emoções, os sentimentos que ela está tendo, as dificuldades que ela está enfrentando, porque tem muitas mães que abraçam isso para si mesmas e acabam esquecendo de se planejar, de se organizar, que é uma outra coisa importante. Procure se planejar, otimizar o tempo, né? Não faça tudo do jeito que vem. Se organiza, estabeleça a rotina para a criança, por exemplo. Que é muito importante. Muito importante para a mãe também. Porque se ela estabelece a rotina... Traz previsibilidade. Né? Previsibilidade. Isso, obrigada. A fono engasgou. Então, ela vai conseguir aí se preparar melhor. E é muito importante para a criança a rotina. Porque a criança ela se adapta àquilo e ela vai se organizando internamente com ações externas. Né? Então, isso é bastante interessante. Agora, uma coisa que eu acho muito legal, que eu acho que está em falta nos nossos dias, né? Porque a gente usa muito o termo empatia, né? E a empatia, a gente sempre tem empatia pelo outro. Então, eu vou cuidar do outro, eu vou ajudar o outro, porque está nessa dificuldade, naquela dificuldade. E a mãe esquece de cuidar de si mesma. Fica descabelado o dia inteiro, correndo atrás dos filhos, para lá e para cá, e ela não tem empatia, né, para si mesma. Então, eu acho que hoje as mães precisam trabalhar melhor isso, essa questão da empatia, né, para si mesma. Eu acho que fica também uma condição cultural, né, que a gente tem. Você está em casa, né, então você não está fazendo nada. Eu estou trabalhando, né, o pai, né, no caso. Então fica também, acho que a gente cresce com aquela cultura de que quem está em casa, a gente sabe que trabalha mais às vezes do que uma mãe que está trabalhando fora, né? Mas fica aquela sensação de que eu fiquei em casa o dia inteiro, mas mal sabe que correu uma maratona, né? Então, é isso, é ser gentil consigo mesma, né? É saber que vai ter picos, nós falamos aqui já, né? Vai ter picos de altos e baixos, momento de maior irritabilidade, momento de alegria. E ela saber que isso é natural do próprio estado emocional dela, né? E ela precisa ser empática consigo mesma, não ser tão perfeccionista, isso, né? Tudo tem que estar certinho, tudo tem como que estar... eu vi na internet. Isso, exatamente. Como eu li. Como eu aprendi. Ou como meus pais disseram. Então, tem crenças que a gente vê. Tem que fazer assim, assim. Não. De repente, se dá o direito de errar. E como a gente ouve palpites, né? Quando nasce a criança, né? Dá um chazinho e tal. Então, eu fazia não sei o quê. Aí fica... Exatamente. Perdeu o controle, né? Vamos dizer assim, poxa, mesmo assim, tentando, equilibrando, se organizando, compartilhando. Mesmo assim, começa a ver os sinais de isolamento, de ansiedade excessiva. Procura um profissional, né? Procura cuidar da sua mente regularmente. Procura entender isso. Procura olhar mais para si mesma, né? Essas mães que estão nos ouvindo aí, que você possa olhar mais para você mesmo. E falar entender, mais disso, né? Acho que a mídia poderia falar mais. Porque hoje em dia você tem medo, né? Ainda existe alguns tabus sobre isso e não deveria. Porque, na verdade, acho que tem aquela questão da rede social, né? Que a gente publica sempre a foto bonita, né? Sim. Ninguém vai publicar o sofrimento. E, às vezes, é tudo que uma mãe precisaria encontrar ali e falar, olha, tá difícil para mim também. Sim. Né? Não precisa publicar, mas converse com a sua rede de apoio. Entendeu? Entendi. Eu acho que já tá bom. Você ter pessoas que te compreendam. Ou pessoas que falem mais sobre isso. Falem mais né? sobre isso. Exatamente. Tá. E aí, pensando, né? Você já respondeu, né? Os desafios dentro de uma primeira infância, lá na escola, eu consigo citar alguns, né? Que as mães vão enfrentar. Né, que algumas mães que para umas são super fácil e para outras aquilo vira uma montanha, né? Dentre eles a questão da mordida que a gente já citou, o desfraude, a chupeta, né? O tirar a chupeta, o paninho, até a ida, né, para a escola, a tia, a professora, quem cuida, mas a fulana de tal Então, são coisas que são pertinentes na primeira infância, né? Que a gente ouve muito e que, às vezes, para algumas famílias tem um valor enorme, né? E são coisas valorosas, não estou menosprezando isso, né?
Mas essa mãe, conforme, pelo que a gente está conversando aqui, você me corrija se eu estiver errada, mas diante desses desafios que aparecem na primeira infância, que é totalmente normal, né? Como ela lidar com isso, né? Então, a criança que escreve primeiro, ai, mas o meu não escreveu ainda. Ai, mas o fulano já saiu da fralda, o meu não saiu da fralda ainda, né? Ai, mas o meu só é mordido, o meu só apanha, o meu... né? E aí a gente vê, assim, esses contextos, né? E em tudo, pelo que eu estou entendendo, né? Em todos esses desafios, que é comum na vida, né? Para cada fase. No fundamental, são outros desafios. Ensino médio, até a faculdade. A gente, né? Com os filhos grandes, até hoje, a gente passa os desafios com eles, né? Só que dessa vez, agora nesse momento que a gente enfrenta, eles são protagonistas, né? E quando eles são pequenos, eles não têm essa autonomia. Mas a saúde mental, como a mãe encara todos esses pequenos desafios ou grandes desafios, é que vai fazer a diferença no desenvolvimento. É isso, exatamente, né? Ela precisa dar mais leveza. Eu acho que falta isso, é dar leveza aos acontecimentos. Rir mais com eles, sorrir mais, curtir mais, entendeu? Não entrar nessa pressão sociocultural, essa coisa da sociedade, ou das mídias, ou esse disse, aquele disse, mas ela precisa curtir o momento com o filho, principalmente na primeira infância. Porque o apego, a afetividade, esse brincar, né? Vai fazer toda a diferença. Então, não se cobre tanto, mãe. Não seja tão... Esse é o recado do psicólogo. Esse é o recado do psicólogo. Não tem uma cobrança excessiva, né? Tudo com muita naturalidade, lógico, com dedicação, comprometimento, amor, afeto, proximidade, pertencimento. Então, tudo isso são valores, né? Aprender, desenvolver, né, uma conciliação, né? Conciliar a família, né? Até com o seu trabalho, porque às vezes a mãe trabalha, né? A grande maioria delas trabalham, na verdade. Até para poder ter no colégio ali, a gente vê, a maioria trabalha. Elas precisam trabalhar, né? Então, eu sempre falo que é tempo de qualidade para si mesma e para essa criança e para a família. Então, aprender a conciliar, né? Família, trabalho. Hoje deu, amém, amanhã não deu, tudo bem também. Tudo bem também, com muita leveza, sem estar de olho sempre nas possíveis mudanças de comportamento. Porque às vezes uma coisinha ou outra pode afetar. Outra coisa que eu acho importante também, que dá essa leveza, não estabeleça comparações. Minha mãe fez assim, o vizinho faz assim, minha amiga faz daquele jeito, eu vi na internet a blogueira fazendo assim, assim, assim. Tenho que fazer igual. Faça do seu jeito. Você pode pegar modelos, você pode ir lá e ver a blogueira que faz legal, puxa, isso aqui é interessante, posso absorver alguma coisa que é dentro da minha realidade, da minha realidade de vida, que é diferente das pessoas. Então, hoje que eu percebo que há muito estresse nessas mães, porque elas estão estabelecendo ideais. Você falou um pouquinho sobre isso. Aquele mundo ideal e deixa de olhar para a realidade do dia a dia, para o cotidiano. Para a sua história. Para a sua história, para o seu filho, para a sua família, para o seu ritmo, né, pessoal. Né, porque isso influencia, né? Exatamente, porque você quer fazer o ritmo do outro, não dá, você tem o seu ritmo, e aí você vai dando leveza, buscando esses tempos para si mesma, buscando os tempos para a família, dando tempo de qualidade, né? E aí você consegue desenvolver esse ambiente tudo bem, saudável. Né? O bebê vai ficar bem. Lá na escola, a gente tem... Tira toda a culpa. Tira toda a culpa. Toda a culpa. Vai ser feliz. Se a gente pode, né? Não é por falar, né? Na escola a gente vive, principalmente na adaptação, a gente manda sempre fotinho para as mães, né? Nos primeiros dias para dizer, ó, tá vendo? Tá bem, tá vivo. Né? E muitas vezes eles estão sorrindo. E eu tinha... Lá na escola a gente tem ele faz quase uma curva, assim, o corredor, né? E é tão, né, trazendo aqui para ilustrar, às vezes essa questão do apego, né, é tão forte, da insegurança da mãe. Às vezes crianças grandes ali, né, chora, virou o corredor, até eu tinha uma professora que falou, o corredor do milagre, virou o corredor, saiu da zona de linha, de visão da mãe, acabou o choro, né, assim, acabou, foi embora. Exato.
né? E fica bem, eles brincam, eles riem. E é né? importante isso, porque é a autonomia dessa criança, né? É. Ela está, então, encontrando caminhos Uhum, que dê a ela essa autonomia, né? uhum. E esse desligamento natural da mãe, desse apego que às vezes fica muito exagerado e impede essa criança de evoluir e ter a sua própria independência, a sua própria autonomia. E eles brigam, né? Eu estava explicando aqui que lá no berçário, né? A gente acabou até fazendo várias bancadas, porque tinha uma parte que comia primeiro, não tinha bancada para todo mundo de alimentação. E eles começaram a aprender a chorar, tipo, como assim tá indo primeiro, né? E eles nem falam. E é muito interessante como a criança se vira, né? Lógico que ninguém deixou ninguém com fome, mas a sensação, né? O choro era tão de desespero, assim, né? Ele foi, eu fiquei, né? Tipo, eles brigam pela sobrevivência ali, né? É uma graça. Deles. Pelo espaço deles, eu vou também, né? Sim. A gente acabou fazendo por conta desse protesto, né? De choro. Chegava na hora do lanche, na hora do almoço, na hora do jantar. Eu falei, meu Deus, que choradeira é essa nesse berçário? Eu falei, manda fazer bancada para todo mundo. Pronto, acabou o problema, né? Porque todo mundo comeu ao mesmo tempo agora. Porque eles encontraram o espaço deles, a identidade deles e exerceram uma autonomia. Uma autonomia, né? E é valioso isso, porque... E é o que eu acredito que a mãe, ao acessar esse conhecimento com a escola, esse tipo de trabalho que você acabou de dar como exemplo, ela pode trazer isso para dentro de casa. Dar a essa criança a condição de exercer autonomia, de comer sozinha, de procurar o seu espaço, de desenvolver uma alimentação saudável junto com a família. Então, a criança ter isto... De ter o tempo ocioso esses modelos, também. de ter o tempo ocioso, que tudo faz parte. Né? Tudo faz parte desse desenvolvimento. Então, sempre com muita leveza, né? Sempre com muita... com uma clareza maior do que está acontecendo. Por isso, né, nosso tema aqui é a mãe buscar estar sempre bem emocionalmente. Se ela não estiver com equilíbrio emocional, ela vai afetar esse ambiente, vai afetar a família. Busque ajuda, né? Busque ajuda. Se você sente alguns sinais, isolamento, comportamento de irritabilidade, frustração, medos, culpas, tem que buscar ajuda. Isso é legal, né? Que às vezes ela nem sabe nomear o sentimento, né? E aí a gente volta para a questão da rede de apoio, né? A importância, né? Ela tem um papel fundamental. Né? E que vai ficar tudo bem, né? Vai dar certo. Então, assim, a intervenção, existe uma intervenção precoce para fazer a diferença no futuro da criança? Se a gente fala, por exemplo, em relação, né, à saúde mental materna, como que a gente pode intervir? Como que essa mãe pode, talvez, se preparar para algum tipo de estresse que possa ter? Qual a sugestão que você dá para a gente de intervenção? Primeiro, ela precisa identificar os sinais, né, se eles existem, né? Conhecer, né? Para poder saber que passa por aí passar por esse autoconhecimento, esse autocuidado, né? É uma forma de prevenir, né? Então, quando ela começa a olhar mais para si mesma, quando ela começa a se observar mais, ela passa, então, a observar se ela está com comportamentos de isolamento, então reduzir isto, né? Reduzir o isolamento, procurar estar sempre junto dessa rede de apoio de pessoas, se socializar, para buscar qualquer possíveis estresse que venham a ocorrer. Então, a prevenção é boa alimentação, atividade física, né? Rede de amigos. Compartilhar as dificuldades, falar sucessos sobre... e insucessos, né? Buscar conselhos, viver experiências, desenvolver, né, tempos consigo mesma, compartilhar tarefas, né? Eu acho bem legal quando a escola promove essa ação dos pais nas atividades das crianças, porque essa mãe passa a viver aquele momento junto com essa criança, e isso traz um alívio do estresse, porque ela passa a ser participativa na vida dessa criança e a criança na vida da mãe, dos pais, da família. E isso é um fator importantíssimo, né, para essa criança se sentir apoiada, amada, né? Exatamente. Mesmo através de uma atividade simples. Então, ela vai construir ambientes para prevenir, ela tem que construir ambientes afetivos
estáveis, né? Ambientes equilibrados, desenvolver relacionamentos saudáveis, é a forma de você prevenir isso, né? Uma relação socioemocional, né, dentro da família, ou seja, interações positivas, proporcionadas ali por brincadeiras, atividades juntas, joguinhos de tabuleiro, né? Porque a criança não tem, mas legozinho ali com elas. Tudo isso desenvolve as habilidades dessas crianças, né? E desenvolve as relações interpessoais, sociais, familiares, emocionais, como, por exemplo, empatia, comunicação. Então, criar esses ambientes que possam promover resolução de conflitos, né? E aí você traz ali, estabelecer diversidades, experiências diferentes, ambientes diferentes. Isso tudo vai trazendo assim, um renovo. Porque, na verdade, quando você fica muito só na rotina, isso traz uma monotonia muito grande e você se perde um pouco e fica estressante. Então, promova com essa criança, com a família, ações diferentes, né? Eu lembro que a gente, quando eram os nossos filhos pequenininhos, a gente ia numa praça, uma hora estava ali na Cidade da Criança, outra hora estava na Praça do Carmo, outra hora... Então, esses ambientes diferentes traz uma relação de afetividade, de diversidade na relação familiar, porque às vezes fica muito preso ali. Então, isso faz com que a mãe encontre uma estabilidade e dê uma continuidade no bem-estar familiar. Acho que isso vale, né? Uma das questões aqui era como pai e mãe, ou um ou outro pode apoiar, né? Eu acho que basicamente você respondeu. Estando juntos, sempre juntos, né? E não menosprezando, né, o outro, mas na fraqueza de um, o outro vai lá e supre, e vice-versa, né? Isso vai porque é um trabalho em equipe. Não adianta a gente falar que a mãe, né? A mãe, isso é responsável da mãe, isso é responsável do pai. Não, tudo, né? É um trabalho em equipe. Quando você casa, constrói uma família, é um trabalho até as crianças, né? Já conseguem ter essas pequenas responsabilidades. Sim. E é importante, falando sobre isso também, né? Joga sua fralda no lixo, pega autonomia. Tal coisa para mamãe, né? Linguagem, autonomia, desenvolvimento. Então, trazer a criança para a contribuição do dia a dia, claro, né? Dentro das condições que ela tem, né? Isso vai reduzir, né, o estresse familiar. E aí essa mãe vai ficar melhor. Mas volto a dizer e persistir um pouco nisso. A mãe precisa estar bem. Ela é um grande termômetro dentro dessa casa. A base, né? Uma base significativa. Não que o pai não seja. Sim. O pai tem que ser o papel fundamental nesse apoio. Insubstituível, né? Insubstituível. Mas a mãe, ela tem, principalmente nos primeiros anos, né? Nessa primeira infância que nós estamos falando. Que demanda mais. Que demanda mais. Tem toda a questão da maternidade, do amamentar, né? Para a mulher é um pouco mais difícil, mudança corporal, tem toda uma situação aí. Aí você não consegue se organizar como você se organizava, né? Eu acho que o grande boom é esse. Há uma desestruturação. Até porque também, mais uma vez, a gente volta a falar da receita de bolo, mas acho que é por aí mesmo, né? Porque cada criança é única, né? Nós tivemos 2 filhos, né? E os 2 foram completamente diferentes em sua criação. Há uma individualidade. Né? O Felipe um pouco mais tranquilo, a Thalita mais exigente, né? Então, cada criança é única, né? E aí a gente fala muito disso na escola, né? Do princípio da individualidade. E cada história é uma história, né? Cada filho é uma história e aí por aí vai. E aí eu queria, assim, que você deixasse, assim, uma mensagem para nós, né? Eu sei que você já falou que é importante se conhecer, é importante procurar ajuda, né? Entender sobre o assunto, falar sobre. Mas, em relação a essa saúde materna, o impacto duradouro na primeira infância, qual é a mensagem que você coloca, assim, se tem mais alguma coisa além disso, né? Falamos bastante coisa, mas eu acho que o que eu poderia deixar para as mães, assim, para uma reflexão, né, é esse autocuidado. Quanto que essa mãe está olhando para si mesma. Quanto que ela está cuidando da sua saúde mental. Para buscar um desenvolvimento pessoal,
né, individualizado, para que ela então possa acolher essa família. Então, que as mães estejam atentas aos desafios, que são muitos nesse período, mas que elas também consigam olhar para si mesmas. Uma vez eu vi uma metáfora do avião, né? Quando eles orientam, quando cai a máscara, né? Falava, coloque a sua primeiro para depois ajudar o outro, Isso, né? E acho que exatamente isso. é isso que você está dizendo, né? Seja mais empática consigo mesma, não seja tão dura, tão pesada, né? Dê mais leveza às situações, aos conflitos que surgem no dia a dia. E a escola está aí para ajudar também, É isso né? aí. E a gente está aqui também para isso. Para ajudar o psicólogo poder, também. Orientar, né? Mostrar que há caminhos, há soluções. Né? Há maneiras diferentes de você olhar para uma situação e encontrar respostas que vão de encontro com a sua realidade, com o seu dia a dia, né? E você vai se organizar internamente. Isso vai prevenir ansiedade, estresse, irritabilidades, conflitos enormes familiares. E essa mãe vai ajudar esse filho a crescer e se desenvolver com naturalidade, com equilíbrio, né? E vai ser sucesso. Vai ser sucesso. Então procure ajuda, né? Você não é a única, né? Então fica esse recado aí. A maternidade não é fácil, mas a gente está aqui para contribuir com vocês de uma maneira muito dedicada, peculiar, né? E a gente quer ajudar você. E então eu agradeço aqui, né, a parceria da vida, do trabalho, né, de tudo, e que a gente possa fazer mais podcasts e falar e compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. É um prazer, mais uma vez é um prazer. Obrigado aí pela atenção de todas as mães que investiu um pouquinho do seu tempo para nos ouvir, e eu espero ter conseguido esclarecer alguns pontos e mais uma vez me coloco à disposição. Louvo a Deus pela oportunidade e dou a Ele toda a honra e toda a glória por esse privilégio de nós estarmos juntos, né, desenvolvendo esse trabalho e podendo ajudar pessoas, que é o maior desejo do nosso coração. Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.